dia aqui para o professor José Pastore, que está no estúdio da Rádio Bandeirantes nesse sábado. Professor, esse último ouvinte, motorista por aplicativo, com certeza vai ter muito interesse no que a gente vai falar aqui, porque é essa relação de trabalho nova que existe, que é tão hoje ampla, não é? Envolvendo pessoas que prestam serviços para empresas diversas, acho que é uma das novidades no mercado de trabalho. Bom dia, professor. Obrigada por ter vindo aqui até a sede da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. É um grande prazer estar aqui. Tenho matar saudades aí, tantas vezes que eu vim no tempo do Leporace, no tempo do Zé Paulo, do Salomão. Eu sou apreciador desse programa aqui há muitos anos. Professor, o assunto que está em alta agora, escala 6x1. É o assunto das relações trabalhistas mais palpitante, digamos, no Brasil. O projeto, são vários projetos que estão em discussão, não é só um. Tem um que diz que a pessoa não pode trabalhar 6 dias por semana, tem outro que reduz a carga de horas, a máxima carga de horas trabalhadas de 44 para 40, tem um outro que fala numa escala 4x3, isso aí todo mundo sabe que é só para a pessoa ali que tentou aparecer, mas o fato é que isso está sendo discutido e olha, até a oposição já dá meio por conta que a aprovação é certa, porque é ano de eleição. E que político não vai querer fazer ali uma caridade em ano de eleição? E eu já alerto aqui, viu, professor? Toda vez que a gente fala sobre escala 6x1 aqui na Rádio Bandeirantes, e a gente tem feito com que o ouvinte pense sobre isso. Aquela coisa, são escolhas que nós fazemos. Tudo tem consequências. A situação ideal é você trabalhar menos e ganhar mais? Claro. Mas o que vem se isso acontecer? Então, queria ouvi-lo como grande no setor, no mercado de trabalho, sobre isso, escala 6x1, como que é no Brasil, como é em outros países e o que pode acontecer caso o Brasil de fato opte por essa mudança no formato de trabalho, ainda no primeiro semestre. Agora, segundo semestre é eleição, ninguém vota nada. Então vai todo mundo querer aprovar o pacote de bondades agora para depois tentar reeleição. Bom dia, professor. Bom dia. É um Bora. prazer estar aqui. Vamos lá. Veja, todos esses projetos de lei, teve essa PEC que foi pautada na Câmara dos Deputados, a PEC número 8, esses projetos eles buscam aliviar a vida do trabalhador, dar mais tempo para ele ficar com a família, permitir que ele eventualmente faça um curso, se aperfeiçoe, mude de profissão, melhore na profissão, que ele reduza acidentes, doenças profissionais, principalmente burnout, cansaço, exaustão. São objetivos, Thaís, todos eles muito meritórios, muito meritórios. E há uma tendência no mundo inteiro de levar esses fatores em consideração e reduzir a jornada, e a jornada vem sendo reduzida na maioria dos países, inclusive no Brasil, a jornada vem sendo reduzida. Hoje, a jornada legal fixada pela Constituição é de 44 horas por semana, mas a jornada efetivamente praticada é de 39 horas. Ou seja, já tem várias categorias profissionais que negociaram para baixo. E aí a gente está falando de quem tem carteira assinada, né, professor? Porque quem é autônomo trabalha jornadas muito maiores que isso. Não tem nem dúvida. Para o autônomo não existe jornada legal. É ele que faz o tempo dele, é ele que faz o trabalho dele. Então, a gente vai pergunta o seguinte, bem, se a jornada tende a ser reduzida e se por acaso nós quisermos passar para esse sistema aqui no Brasil, qual é o método que os países estão usando para reduzir essa jornada, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, são muito poucos os países que usam um método de mudar a jornada legal, que usam um método da lei ou da Constituição para mudar a jornada. A grande maioria dos países usa o método da negociação coletiva entre as partes. O Brasil também usa esse método da negociação coletiva. Eu estou lembrando aqui os países que negociaram por lei. Temos a França, a Bélgica, a Lituânia, os Emirados Árabes, negociaram por lei,
Acho que tem mais um no hemisfério norte que eu não estou lembrando. Aqui no sul, nós temos a Venezuela, Colômbia e o Chile recentemente reduziu a jornada. O México está cogitando de reduzir por lei, mas a maioria dos países reduzem por negociação. E qual é a diferença entre reduzir por lei e reduzir por negociação? Veja, o mercado de trabalho, o mundo que os trabalhadores vivem no dia a dia, é muito diversificado, é muito heterogêneo. Tem tipos de atividades que elas se encaixam bem para você reduzir jornada. Tem outras atividades que não tem jeito de você reduzir a jornada. Então, o primeiro componente da jornada é o tipo da atividade. E se tem tanta variedade de atividades assim, se tem setores que dá para reduzir, setores que não dá para reduzir, como é que nós vamos fazer uma lei única ou na Constituição para reduzir para o país inteiro, para todas as atividades, todos os ramos, todos os setores? Não tem jeito. Agora, professor, fazendo aqui o papel de advogada do diabo. Sim. Numa negociação, não se entra numa diferença ali de peso? Porque o contratador tem a caneta na mão e o contratado não. Negociações desse tipo, de fato, dão resultado? Bom, elas estão sendo reduzidas por negociação no Brasil. Nós estamos com 39 horas de média por negociação. Há algumas categorias que foi por lei especial. Então, o médico tem uma jornada especial, o bancário tem uma jornada. Tem algumas profissões que tem, mas o grosso é por negociação. Agora, a questão das forças, não é, que entram na negociação, você tem razão. Sempre o lado do capital que emprega, ele tende a ter uma força superior. Mas depende muito da situação do mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, está faltando mão de obra por todo canto. Falta mão de obra no agro, falta no comércio, falta na indústria, falta em todos os lugares. Então, o lado laboral tem uma certa vantagem na negociação, porque se o patronal não quiser pagar o que ele está pedindo, ele não vai contratar. E se ele não vai contratar, ele não vai tocar o negócio dele. Então, essas coisas elas oscilam bastante dependendo da situação e da conjuntura. Mas o Brasil está fazendo. Tanto que hoje, você vê, os reajustes salariais, eles aumentaram em relação ao ano passado, ao ano anterior, devido a essa falta de mão de obra. Hoje os reajustes estão sendo sempre 1, 2, 3% acima da inflação. Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando aqui de números pequenos de reajuste salarial. O que aconteceria com o salário se você reduz por lei? Essa proposta que o presidente Hugo Mota pautou, que é a proposta número 8, ela busca reduzir a jornada semanal de 44 para 36. E estabelece também o fim da escala 6 por 1. E ela coloca assim, 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Será 4 por 3. O que isso detona, digamos assim, no mercado de trabalho? Tome um trabalhador que ele ganha R$ 2.200 hoje e trabalha 220 horas por mês, que é 44 por semana. O salário hora dele é R$10. 220, 2.200 por 220, R$10. Se você reduz para 36 horas, vai dividir por 180. 2.200 dividido por 180 vai dar 12,22. O salário hora dele vai passar para 12,22. Ou seja, é um aumento de 22%, assim, imediatamente. E a lei não terá complacência. Aprovada hoje, amanhã já está valendo. Muito bem. Será que tem empresa que pode absorver isso aqui normalmente? Tem. Mas será que a maioria pode? Acredito que a maioria não pode, porque
a maioria, se pudesse, já tinha negociado jornadas mais baixas. Elas estão trabalhando com jornadas mais altas. E quais são as categorias que têm mais dificuldade? Aquela cujas atividades exigem esse tipo de jornada. Se você tem, por exemplo, uma siderúrgica que não pode resfriar o forno, o alto forno, ela trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. É difícil você, por lei, ajustar uma jornada Uma aí. emissora de rádio, né, professor? Uma emissora de Aliás, rádio. estamos nós dois aqui num sábado, Num sábado. trabalhando. Porque nós trabalhamos 7x0, né? Ô, professor, deixa eu emendar aqui a pergunta do Edson. Na verdade, ele está fazendo uma colocação, queria ouvi-lo sobre isso. Ele fala aqui. O Japão saiu da crise pós-guerra trabalhando 16 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui no Brasil, queremos sair da crise trabalhando menos horas e menos dias. Isso é um contrassenso? Ele pergunta. A redução de jornada por lei, ela usa um método que é difícil de você operar. Por quê? Não há condição de você fazer uma lei que se encaixa nessa variedade de atividades. Então, ela vai ser talvez natural em algumas atividades, vai ser artificial na outra. E isso pode dar prejuízo, pode exigir ajustes das empresas. Então, se você passa abruptamente por lei uma lei que reduz a jornada de modo drástico, 36 horas, as empresas que têm atividades que não podem se ajustar terão que fazer ajustes. E elas vão fazer ajustes, não tem nem dúvida. A economia de mercado permite esses ajustes. Mas é preciso analisar se esses ajustes são bons para o trabalhador, que é o objetivo fundamental, de ter alguma coisa que seja boa para o trabalhador. Professor, tem mais um ouvinte aqui que pergunta o seguinte, ainda sobre escala 6x1. Com essa nova mudança, onde fala-se que, quando ela for aprovada, supermercados não poderão mais trabalhar aos domingos e feriados, mas se for celebrado um acordo pelos sindicatos, fica liberada a abertura. Acho que é uma dúvida comum, que é, esses setores que hoje funcionam aos finais de semana, sábado e domingo, supermercados, mas comércio em geral e tantos outros que rodam, como é que vão rodar com uma escala que muda da água para o vinho? Vamos entender bem uma coisa. Se você coloca essa escala 4x3, não é? Que é a proposta da PEC 8, que está em discussão, foi essa que foi pautada. Mas né? essa não vai passar, né, Bom, professor? não sei, mas é essa que está sendo cogitada, é essa que está sendo discutida. Você coloca ali a mais pesada na mesa para fazer uma concessão e Mas ficar no 5x2. Nós vamos começar raciocinando por essa, depois Sim. a gente pode chegar nas outras. Então, veja só, o que acontece? A jornada terá que ser 4x3. Então, será proibido, será ilícito trabalhar 6x1. Será ilícito você trabalhar fora do 4x3. E veja quanta gente que vai ficar no ilícito. Ele citou o supermercado, a farmácia, o posto de gasolina, muitas Hospitais, pessoas. transporte Muitos público. hospitais, muitas E o atividades. setor de serviços, que Então, é o grande é uma motor coisa do PIB, né, professor? lógica, é uma coisa muito ousada você colocar isso. Então, o que acontece? Vou aproveitar aqui, Thaís, vou dar uma explicação para muitos ouvintes que não entendem a diferença entre jornada e escala. Uhum. A jornada é o montante de horas que a pessoa trabalha durante a semana, ou num dia também, ou num mês, ou num ano. A escala é como se distribui esse horário ao longo do tempo. Então, ela trabalha 44, ela pode trabalhar 6 dias por semana e folgar 1. Ela trabalha 44, mas ela pode trabalhar 5 dias por semana e folgar 2. Só que nesses 2 aqui, ela trabalha 8 horas e 48 minutos, um pouquinho a mais. Então, a escala é o ajuste ao longo do tempo, né? E a jornada. Então, nós estamos falando de duas coisas aqui. Essa PEC, ela propõe mudança nas duas coisas, na jornada e na escala também, né? Então, o grande problema é que a variedade de jornadas já é grande. Agora, a variedade de escalas, então, é imensa. Existem dezenas de escalas que são ajustadas para a natureza específica da atividade. Por exemplo, um hospital. Os enfermeiros no hospital, eles trabalham 12 horas e descansam 36. Uhum.
Uma jornada de 12 por E 36. policiais também, né? Policiais, seguranças, várias atividades, bombeiros. Por que os hospitais chegaram nessa escala? Porque os médicos acham que para o doente não é bom ficar trocando de plantão durante o dia, porque muda a enfermagem, muda o controle, não é? É melhor ter uma jornada bem continuada para o paciente ter sempre aquela referência. Então, qual é a mais longa possível? A 12 horas. Então, ela faz 12 horas. A CLT permite você fazer 12 horas se você compensar no outro dia. Porque tem que dar 8 no total. Bom, então, eles convencionaram 12 por 36. E isso é a natureza da atividade. Como é que você vai querer impor uma lei que proíbe esse tipo de jornada que está adaptada por cultura até? Já é um padrão cultural essa jornada aí estabelecida, né? Se você... Quer dizer, pode haver, professor, um desarranjo imediato em setores que trabalham dessa forma já desde que o mundo é mundo, é isso? Em alguns setores não dá nem para desarranjar. Por exemplo... Um hospital não pode desarranjar, vai fazer como? Não, eu vou te dar um outro exemplo. Se você comparar a pecuária de leite com a pecuária de corte, a pecuária de leite, ela exige que você faça uns 4 horas mais ou menos de trabalho de manhã, quando é a primeira ordenha, e depois vai fazer as outras 4 horas na tarde, que é a segunda ordenha, e tem um intervalo grande no meio. Eles convencionaram isso, e eles se ajustaram dessa maneira aí. A pecuária de corte é diferente, o gado está no campo, e aquele que está supervisionando o gado precisa ficar o dia inteiro. Então, veja só, na mesma atividade, você tem certas nuances que não podem ser tratadas por lei, tem que ser tratadas do jeito que têm sido tratadas no mundo inteiro, que é através das negociações e do ajuste entre empregados e empregadores. Professor, deixa eu colocar vários ouvintes aqui. Sim. Tem alguns que concordam com o senhor, tem outros que não, mas a gente vai dar aqui a palavra ao ouvinte. Eu vou colocar eles todos juntos e aí a gente comenta o que os ouvintes estão dizendo a respeito dessa questão da escala 6 por 1. Vamos lá. Bom dia a todos da Bandeirantes. Esse negócio de escala 5 por 2, 6 por 1 aí, depende muito do que a pessoa quer, né? No caso, o contratado, que eu sou motorista de ônibus, já cheguei a trabalhar 26 por 1, atualmente é 14 por 1. Dificilmente você tem folga, e é aquele negócio, a empresa contrata o ônibus, o cliente quer o transporte e não tem o que fazer. Se você não for trabalhar, você não recebe, a empresa perde o serviço ou perde a linha. Bom dia, Thaís. Meu nome é Juscelino, eu sou aqui de Santo André. Olha, Thaís, falando de trabalho, esse desgoverno que está aí, eles não gostam de trabalhar, eles não gostam que as pessoas trabalhem, eles gostam que a pessoa viva de esmola, para garantir o voto, é claro. Então, é como se, de repente, nós virássemos a Suíça, e as pessoas são bem financeiramente e não precisam trabalhar tanto. É como se, de repente, nós tivesse saído num país de terceiro mundo para o de primeiro mundo, entendeu? Esse é o que temos. Bom dia, Thaís. Bom trabalho aí para vocês. Excelente entrevista aí com o Zé Pastore. Pergunta para o Zé Pastore, professor aí, Patrícia. Thaís, se não daria certo, é fácil resolver esse problema aí, a escala 6 por 1, né? É só inverter ela, faz 1 por 6. Trabalha um dia, fica 6 em casa, não seria melhor? Será que não aprovava isso daí? Abraço, bom trabalho para vocês. Ai. Seria o paraíso, né, professor? O problema são os boletos que seguem chegando. O que o senhor pode dizer aqui para esses ouvintes, professor? Um ouvinte que ele se referiu a primeiro mundo e terceiro mundo, né? Veja, é interessante essa pergunta. Por quê?
Nós estávamos dizendo aqui que tanto as jornadas como as escalas, elas se ajustam às atividades, né? Agora, as atividades são as mesmas, né? No primeiro mundo e no terceiro mundo. Então, eu citei o exemplo da siderúrgica. A siderúrgica também tem alto forno lá que pode desligar. Citei o caso da pecuária de leite, lá a vaca é a mesma coisa, a fisiologia é igualzinha. Por que é diferente? Por que é menor? Então aqui entra um outro fator, além da natureza da atividade, que entra na determinação da jornada e da escala, o que entra é a produtividade do trabalho. Esse é um outro fator. Como é que se mede isso, professor? Então, a questão da produtividade do trabalho, a mensuração dessa produtividade, ela não se resume apenas àquilo que o trabalhador está fazendo ou vai fazer. Por quê? Aquilo que o trabalhador faz é resultado de uma porção de fatores. Em primeiro lugar, dele mesmo. Qualificação dele, né? Competência, habilidade, interesse tal, dele. Mas, além disso, há uma série de outros fatores que interferem na produtividade do trabalho. Por exemplo, uma empresa mal administrada não pode ter produtividade alta. Então, a administração da empresa também conta na produtividade do trabalho. Outro fator que conta muito, a tecnologia que existe na empresa. Qual é a tecnologia disponível? É um outro fator que conta muito. Há um outro fator que conta e a gente, em geral, esquece dele, mas é um fator que tem um peso muito grande, é a infraestrutura. A infraestrutura do país, onde as empresas estão operando. E o Brasil tem lacunas enormes nessa área, de estradas, de armazenagem, de portos, de aeroportos, de energia, de distribuição de energia. Tudo isso aqui interfere naquele resultado final que a gente chama de produtividade do trabalho. É o entende? conjunto da obra. É o conjunto da obra. Então, lá nos países avançados, como o ouvinte se referiu, esses fatores da infraestrutura foram equacionados. O fator da administração da empresa foi equacionado. O fator da tecnologia foi equacionado. A qualificação do trabalhador foi equacionada. Então, ele pode trabalhar menos. Essa é a razão que dá você, por exemplo, num país avançado, numa hora de trabalho, produzir $70. E no Brasil você produz $17, dados da OIT. É uma diferença monumental. O trabalhador pesa nisso? Pesa, mas não é o único. Não é o único fator. Infraestrutura pesa muito, administração da empresa pesa muito, tecnologia. Como é que uma empresa aqui no Brasil pode ser a última palavra em tecnologia se para comprar uma máquina ela tem que pagar 15% de juro para o financiamento dessa máquina? Então, quando a gente está falando em produtividade do trabalho, nos países avançados, eles avançaram porque eles resolveram esses problemas aqui. E nós não resolvemos. Por isso que eu estranhei muito quando nessa apresentação dessa PEC 8, que eles disseram assim, reduzindo a jornada para 36 e fazendo 4x3, o trabalhador vai trabalhar mais descansado e vai aumentar a produtividade. Pode até ser que a parte dele sim, mas os outros fatores da infraestrutura, da administração, da tecnologia, não vai mudar do dia para a noite só porque você reduziu a... Então nós não temos chance de dar um salto em produtividade. E a nossa produtividade está estagnada, ela cresce 0,2% apenas por ano, 0,2%. Nos últimos anos está parada. Agora, será culpa só do trabalhador? Não é só do trabalhador. O trabalhador conta, a qualificação dele conta. E o que pesa na qualificação dele? A qualidade da educação que ele recebeu. Nós temos problemas de qualidade aqui na educação brasileira, não é isso? Uma coisa é ensinar, outra coisa é aprender. Os nossos problemas estão no aprendizagem. Quando você faz o teste daquilo que ele aprendeu, a gente verifica que ele lê um texto, mas não entende o que leu. Isso pesa, mas eu não quero exagerar isso aqui. Os outros fatores pesam bastante. Então, quando se fala em produtividade, é bom a gente entender que é uma medida multidimensional. Professor, já que o senhor citou outros países e que resolveram questões, por exemplo, de infraestrutura que influem na produtividade, queria ouvi-lo sobre a Argentina, que nessa semana aprovou na Câmara, volta para o Senado agora, mas vai passar fácil, porque já tinha passado em primeira votação, mudanças na sua lei trabalhista.
Brasil e Argentina estão indo para lados opostos nesse momento em relação à lei trabalhista? Não, eu acho que os passos que foram dados na Argentina são convergentes. Eles se aproximam até de algumas coisas que foram já aprovadas no Brasil. Na reforma do presidente Michel Temer. Mesmo até antes, o banco de horas, por exemplo, eles começaram agora. Nós já temos banco de horas há bastante tempo, não é? Agora, eles também simplificaram o sistema de dispensa, de descontratação. Nós já estamos tentando fazer isso já faz algum tempo. Eles adotaram uma jornada possível de 12 horas por dia, em lugar de 8 horas, em circunstâncias especiais. Esse é um passo diferente. Ou seja, o Brasil quer reduzir, a Argentina quer aumentar. Mas a Argentina tem um sistema diferente em outras áreas da legislação trabalhista. Por exemplo, as férias na Argentina, elas são proporcionais ao tempo de casa, ao tempo de firma que o trabalhador tem. Então, por exemplo, nos primeiros 10 anos, o argentino tem 14 dias de férias. Os primeiros 10 anos. Depois dos 10 anos, eles têm um pouco mais de férias. Eles passam para 16, 17, 18, 19. Então, veja bem, se você pegar nos primeiros 10 anos, eles têm 14 dias de férias, né? Então, em 10 anos, uma empresa argentina, ela tem uma despesa com férias de 140 dias. Tá certo? 14 dias por ano. Uma empresa brasileira, ela tem 30 dias de férias a partir do primeiro ano. E além disso, ela tem um abono de férias para dar, que é um terço das férias. Então, na verdade, corresponde a mais 10 dias. Então, em termos de despesa, são 40 dias de despesa nas férias. Em 10 anos, aquela empresa argentina que gasta 150 dias, a brasileira gasta 400 dias. Então você vê que há diferenças aqui bastante grandes no que tange a tributação do trabalho, não é? E no Brasil, o trabalho passou a ser muito tributado, principalmente depois da Constituição de 88. Hoje no Brasil, quando você soma tudo aquilo que a Constituição tornou obrigatório, tem as contribuições sociais, de INSS, Fundo de Garantia, Seguro-Acidente, etc. Mas depois você tem as despesas referentes à hora não trabalhada, que é o quê? As férias, o 13º, uma hora não trabalhada. Quando você junta tudo isso aqui, que é obrigatório, que não pode ser negociado, dá 102,43% do salário. Na Argentina dá 50%. E no Paraguai, que está no Paraguai dá tanta 50% empresa? também. No Mercosul nosso está com 50%. Se você pegar os países que mais tributam na Europa, a França tributa muito o trabalho na Europa, está com 70%. Se você pegar países que tributam pouco o trabalho... O Brasil hoje, tributa mais que a França? muito mais. Que é um estado tão tributador? Muito mais, muito mais. Se você pegar a Alemanha, tributa 65%. Agora, se você pegar o Japão, tributa 11%. Se você pegar os Estados Unidos, tributa 9%. Nós tributamos 102%, né? Então, veja, e depois a despesa de descontratação também é cara aqui no Brasil, é alta. Você tem que pagar uma multa em cima do fundo de garantia, tem que, enfim. E nisso a Argentina mexeu agora também, E ela né, mexeu professor? também, exatamente. Reduziu o custo de simplificou dispensa, né? a descontratação. Ela reduziu as despesas de indenizações nas contratações. Então, eu acho que essa medida aí da Argentina está indo para uma linha mais moderna, não é? Que eles estavam até mais atrasados que o Brasil em certos aspectos, em outros não. Professor, deixa eu colocar mais algumas mensagens de ouvintes aqui. Tem tanta coisa. Olha, acho que a gente precisaria ficar com o senhor aqui umas 18 horas para chegar a tudo. Mas mas não pode. A jornada tem que ser de 36. 4x3. Vamos colocar mais algumas mensagens dos ouvintes que vão contando experiências, vão comentando também essa questão da escala 6x1. Bom dia a todos. Bom, é sobre a escala 6x1, onde eu trabalho no hospital, e tá difícil para mudança também lá. O pessoal não quer mudar a escala do nosso, não. Até o momento lá, discussão, e esse assunto
Tá fora de cogitação. Só se a lei mesmo chegar por lá e eles querem mudar. Mas em Itabá 6 por 1. As enfermeiras também, tudo 6 por 1. Só o turno da noite que é 12. E tá difícil lá as coisas, viu? Falta mais gente do que tudo. 36. Bom dia, Thaís. Bom dia, professor. Apenas uma dúvida rápida. Será que as pessoas envolvidas neste processo, nesta PEC, nessa lei, sabem diferenciar tecnicamente a palavra ou o verbo trabalhar da ação trabalhar? Será que eles analisaram tecnicamente o que poderá ocorrer com a economia, o que poderá ocorrer com os setores envolvidos no processo? Eu não entendo, sabe? Parece que ali é um circo, um verdadeiro circo armado. Um abraço do Warner Tavares, de São Bernardo do Campo. Avante palestra. Bom dia, Thaís. Bom dia, professor. Simval aqui de São Paulo. O problema é que no Brasil, quando querem se mudar as leis, querem que já parte do que está a situação atual para o extremo. E tem que se aprovar a lei com um período de transição. Então, mudanças gradual para que se consiga atingir essa meta de infraestrutura, tecnologia nas empresas, para que assim a gente consiga reduzir a jornada de trabalho. E aí todos saem ganhando, né? O trabalhador e o empregador. Bom dia e bom sábado. E aí vou ler aqui, professor, para a gente fechar, a mensagem do André, que a gente na Alemanha, ele fala assim: aqui na Alemanha eu tenho 30 dias úteis de férias e posso tirar um dia por semana ou como eu quiser. Então, se há um feriado prolongado, eu posso sair por uma semana e usar 3 ou 4 dias de férias. A tributação é de cerca de 60%, mas contando o plano de saúde que é compulsório. Férias por lei são 20 e a empresa dá mais 10. A maioria das empresas tem essa prática. Aí a gente vê, né, professor, como é complexo esse assunto, porque a gente está tratando de realidades diferentes, de países diferentes, de categorias diferentes. E a minha pergunta final aqui para o senhor é: alguém está fazendo a conta de como que isso vai impactar a economia brasileira ou, de novo, a gente vai aprovar uma lei e depois sair fazendo conta? Um dos seus ouvintes aí, ele perguntou exatamente isso. Será que essas pessoas que vão aprovar a lei estão cientes de tudo que pode acontecer, dos ajustes que as empresas vão fazer, dos reflexos que vão ter na força de trabalho, nos trabalhadores? Então, eu tenho que dizer o seguinte: eu acho que os parlamentares, Thaís, eles estão num dilema muito sério, muito grave. Eu não invejo parlamentar, não, nessa hora aqui. Por quê? Não, professor? Não. Mas é bom ser parlamentar, hein? Não, mas olha, eles estão num dilema muito sério. Veja bem, eles têm uma eleição pela frente. A grande maioria se reeleger, não é? Então, eles... existe uma pesquisa da Quest que foi feita com os deputados, perguntando, no anonimato, é claro, você é a favor ou contra o fim dessa jornada? E 70% se mostrou contrário, reconhecendo os problemas, digamos, que nós tratamos aqui. Agora, quando eles veem as pesquisas de opinião pública, não é? A pesquisa de opinião pública que deu o menor número foi da Folha, onde 64% dos brasileiros são a favor de acabar com essa jornada 6 por 1 e instalar 4 por 3. Mas tem pesquisas que indicam que 85% dos brasileiros querem reduzir a jornada. Mas, professor, é claro, se alguém chegar para mim e perguntar: escuta, você quer trabalhar menos e ganhar igual? Eu vou falar não. Claro. A questão é que ninguém está colocando a consequência que vem depois disso. A pergunta não é circunstanciada, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Agora, mas a situação deles é essa. Eles têm o eleitor querendo e o raciocínio deles não querendo. E eles têm que se reeleger. Então, eu acho que a pressão, eles estão sob uma pressão muito forte. Essa que é do eleitor que quer, e eles não vão querer mudar, não tem condição de mudar a mentalidade do eleitor de um dia para o outro. Mas acho que não só isso, professor. O fato é que, como isso vai para plenário, o voto é aberto,
Como é que você vai entrar numa campanha eleitoral tendo votado não quando o seu adversário votou sim? Exatamente. Então todo mundo vota sim. E o adversário vai ficar de olho no seu Lógico. voto, não é isso? Se você votar não, ele vai lá no seu colégio eleitoral e vai espinafrar com você, não é isso? Então, por isso que eu digo, a situação do parlamentar é uma situação de dilema, é uma escolha de Sofia, é muito difícil a situação deles. Razão pela qual eu penso que esse tema deveria ser deslocado para o ano que vem, tirar ele fora do ano eleitoral, porque essa pressão é muito grande, muito grande. Eles, é claro que eles têm 90 e tantos % querem se reeleger. Então eles sabem que o povo está achando que é uma maravilha, que vai resolver todos os problemas, que vai criar muitos problemas, infelizmente, não é? Então eu acho que se pudesse fazer um trabalho junto aos parlamentares de apoio a eles, o melhor apoio que eu acho que poderia ser dado a eles é transferir esse assunto para o 2027, que não é um ano eleitoral. Aí você pode discutir essa matéria com mais vagar, com todos os dados sobre a mesa, e eles poderão dar um voto mais consciente, mais informado, mais genuíno, mais sadio. Desculpe usar essa palavra, sabe? Porque hoje esse voto vai ser dado em função da reeleição. Professor José Pastores esteve aqui conosco no estúdio da Rádio Bandeirantes falando sobre relações de trabalho. Faltou tanta coisa, professor, já vou deixar o convite aqui só para voltar outro dia. Mas tem uma surpresa para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que está em São Paulo nesse fim de semana, que envolve o Teatro Bacarelli na Zona Sul de São Paulo. Aliás, o professor José Pastore faz parte do conselho do Instituto Bacarelli, não é, professor? Sim. É um instituto que dá formação musical de altíssima qualidade para crianças carentes na cidade de São Paulo e que inaugurou agora um teatro maravilhoso ali, chegando à comunidade de Heliópolis. Então, amanhã, saideira de carnaval, 5 da tarde, no Teatro Bacarelli, com a Orquestra de Heliópolis e o cantor Simoninha. Presença dos acadêmicos do Baixo Augusta, sob a batuta do maestro Edilson Venturelli. Vai ser um festão de carnaval no Teatro do Instituto Bacarelli. E aí, nós vamos sortear agora 5 pares de ingressos para os nossos ouvintes. Mas, deixa eu falar aqui. Pensa se você quer ir. Amanhã, 5 da tarde, Teatro Bacarelli, Estrada das Lágrimas, 2317 em Heliópolis, com essa festa de carnaval. Por que eu tô falando isso? Porque não vai pegar o ingresso de alguém que quer ir e aí não vai. Então, se você quer ir, tem disponibilidade, tem vontade, quer conhecer esse trabalho belíssimo e esse teatro recém-inaugurado, 5 pares de ingressos para os nossos ouvintes. A Bia Beirute já está aqui ligada. Os 5 primeiros que pedirem pelo WhatsApp quero o ingresso, vão poder amanhã ir para o Teatro Bacarelli. E se você não conseguir ganhar aqui nesse sorteio da rádio, também você pode comprar pelo site bacarelli.org.br/teatro. Então amanhã, 5 da tarde, já está valendo ingresso. Quero ingresso pelo WhatsApp 99904-8756. Instituto Bacarelli, que é uma organização social fundada há 30 anos e que atua na comunidade de Heliópolis, Zona Sul de São Paulo, e oferece formação musical gratuita para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Já fui a algumas apresentações, é maravilhoso, é emocionante a qualidade e a realização dessas crianças que fazem parte desse projeto. Só vai estar lá amanhã, professor? Parabéns, estarei lá. Todos vão gostar muito, inclusive de visitar o teatro, que está maravilhoso, né? Maravilhoso. E é através da música que nós estamos salvando as crianças do crime, da droga e da prostituição. É isso aí. Professor, obrigada. Até uma próxima vez aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Às ordens.